Fala galera, beleza? Henrique Corbeiro aqui. De novo a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre o molde, esse molde que vocês estão vendo aqui. E no vídeo anterior eu mostro como ele foi construído, né? Eu optei pela impressão 3D, dá para ser feito de várias maneiras. Não estou aqui para dizer a maneira que você deve fazer, mas eu quero te dar uma dica, te dar uma instrução, te dar um norte, ou apenas te mostrar um processo novo de um trabalho com fibra de vidro. Esse trabalho eu fiz em conjunto com a Minimundi, um abração lá pro pessoal. Então bora sem enrolação, vamos seguir aqui pro vídeo. A gente viu no finalzinho do vídeo anterior eu fazendo a divisão. Então o que eu utilizei? Eu utilizei papelão reforçado, tá? O papelão ele precisa ser reforçado, mas poderia ser outros materiais, poderia ser MDF, poderia ser placa de PVC, placa de poliestireno. Então tem diversos materiais que você pode fazer isso daí, porém ele precisa ser um material rígido, a não ser em alguns cantinhos ali que eu utilizei um papel cartão para ele poder dar uma curva, alguma coisa do tipo, porém eu não posso ter essa borda frágil, ela precisa ser resistente para não ter ali um rompimento, uma dobradura que não era para acontecer. Eu selei com a plastilina para não deixar nenhum cantinho negativo. Então esse molde ele foi feito só em duas partes, porque era possível a peça sair. E aí eu vou fazendo a aplicação do desmoldante PVA, ele vai criar uma película e essa película vai soltar da cera. Nesse caso eu apliquei a Tech Glaze, mas poderia ser o RDL. E o filme do desmoldante PVA vai criar uma película bem fininha, quase que imperceptível, que vai fazer com que o molde descole da peça, porque o filme não vai grudar na cera. Então ele vai sair junto com o molde e depois ele precisa ser lavado. Aqui eu estou utilizando o gel ISO laranja para maior resistência química, mecânica, e ele é ideal para produzir moldes. Ele tem características importantes para você produzir molde. Eu catalisei com 1% de butanox e fui aplicando camadinha bem espalhada, mas deixando molhar bastante, nem muito, nem pouca resina. É uma espalhada ali legal. Poderia ser aplicado com pistola, mas como o meu ambiente não é preparado para pistola, eu vou fazendo com o pincel mesmo. Sempre aplicando de forma uniforme. Vou revendo todos os cantinhos, vou girando a peça para ficar bem aplicadinho. Assim como a fibra, o gel ele não pode ficar mais grosso de um lado que do outro, porque ele pode causar um empenamento. Na fibra também você não pode fazer isso. E na segunda demão eu vou reforçando e vou intensificando um pouquinho nas regiões que vai ter mais quina. Então quanto mais arredondadinho tiver, mais fácil vai ser de você aplicar a fibra. Aqui eu estou utilizando a fibra picada, que consiste em você utilizar um picotador de Rove com o Rove, né, um rolo de Rove, e ela vai cortar a fibra tanto para aplicação no molde. Vocês podem ver no molde, por exemplo, do Capitão América, do escudo do Capitão América, que eu apliquei direto com o picotador de Rove, mas eu prefiro hoje fazer o picotamento tudo dentro de um saco e utilizar depois de forma mais orientada, com mais calma, porque o picotador ele pode ser muito agressivo na quantidade de fibra a ser aplicada e você fica sem um controle mais ou menos ali do que você precisa. E assim eu consigo colocar, né? Vou intensificando as bordas para deixar a borda mais reforçada, porque é a borda que vai definir a rigidez, né, e a definição do meu molde. Por isso é importante essa divisão, essa curva em 90 graus ali principalmente. Isso que vai dar a estabilidade para o molde. Se eu fizesse ele de uma forma plana, seguindo ali o molde, ele ia ficar sem reforço.
Um exemplo muito prático e fácil de você observar aí na sua casa é, por exemplo, o copinho plástico. O copinho plástico ele tem essa bordinha. Por que ele tem essa bordinha? Isso aqui que dá o formato para o copo. Se você cortar isso daqui, eu não vou cortar isso aqui porque eu não tenho estilete fácil aqui. Mas faz um teste aí. Se você cortar aqui esse copo numa área que não tenha essas nervurinhas, uma área maior aqui, por exemplo, ele vai perder essa resistência de ser de manter a forma. Então ele vai ficar todo fraquinho. Eu vou cortar aqui. Prontinho, cortei aqui um. E aqui eu tenho o copo normal. Ó, por mais que ele amasse, ele mantém a forma ali. E você consegue voltar ele pra cá. Ó, agora olha o copo sem a borda. Se eu colocar água aqui, eu não consigo tomar água sem deformar esse copo. Mas para algumas situações ele pode ser legal. Por exemplo, se você for aplicar resina, se você tirar a bordinha aqui, ó, você faz um funilzinho muito mais fácil para você despejar do que com um copo aqui, ó, que ele vai ter uma abertura muito maior. Então já fica uma dica aí. Só que é exatamente essa bordinha aqui que dá a resistência pro copo. Sem essa bordinha aqui, esse copo ele não tem uma resistência, então dependendo do líquido que você for usar, você acaba tendo uma dificuldade. Justamente essa dobra, a aba do molde, que dá a resistência do molde, que mantém ele no lugar, que mantém o formato dele. E eu vou reforçar bastante essa borda, porque ela que vai ter a furação para prender com parafuso, ela que vai ter o registro de encaixe e vai definir a nossa peça. E como essa peça ela é bem simples, ela é toda plana, ela precisa ter resistência o suficiente para não quebrar. E duas camadas ali uniformes em cima e alguns reforços em volta dela, nas curvas dela, já torna ela muito resistente para aguentar ali e durar, com certos cuidados, claro, né? Durar a vida inteira. Então alguns pontos que vão sofrer mais com uma torção, uma força que precisa fazer para tirar, ou mesmo pela posição do molde, como é o caso desse, vou chamar de pescoço, né? Mas só para vocês entenderem ali, aquela curva indo para o corpo, é muito grande o esforço ali num fechamento do molde e tudo mais, então eu reforço um pouquinho mais ali. E a fibra, para quem nunca teve uma experiência com a fibra de vidro, basta você utilizar a resina de laminação, no caso aqui a 2090, que ela é ortofitálica. Não tem problema utilizar a ortofitálica em conjunto com a isofitálica, porque a isofitálica ela está agindo na superfície do molde, sendo que a ortofitálica ela está agindo na rigidez, na impregnação da resina externa. E como esse molde ele não vai ficar exposto à umidade, à água, às intempéries do dia a dia, não tem nenhum problema você utilizar a orto. Mas se você for trabalhar numa área aberta, esse molde for ficar exposto, vai receber chuva, sol, é legal você usar a isofitálica, tá bom? Fiz o primeiro lado do molde, agora eu vou retirar, né, as divisões que eu fiz. E nessa peça eu precisei criar um reforço, né? Aqui eu já tirei a minha base, porque eu já tenho como parar essa peça, né, de uma posição, tá? Essa base agora ela está me atrapalhando, vou tirar essa base. E eu precisei esculpir, né, um formato ali criado, não tem isso na baleia, né? Foi mais para ficar uma forma orgânica e ela dá estrutura para o banco. Porque se ele tivesse plano ali, com certeza ele ia quebrar com alguém sentando, e eu sempre me preocupo com isso. É muito importante você ter uma noção básica de escultura, né? A gente tem bastante vídeos aqui, nós temos a plastilina, que no caso foi utilizada ali uma plastilina. Vai estar cor diferente porque eu acabo misturando quando eu vou recondicionar ela, então eu misturo tudo ali
derreto, faço todo o tratamento para tirar as impurezas ali com peneira e verto depois de novo em baldões ali e utilizo. Então é muito vantajoso o uso da plastilina porque você reaproveita ela. E temos diversos vídeos no canal ensinando, desde o basiquinho a coisas mais avançadas, ensinando a modelar, que você pode aprender também, e é muito importante quando você está fazendo um molde, porque às vezes você precisa corrigir alguma coisa, às vezes deu um defeito e você precisa ter um mínimo de noção do que você precisa fazer para reparar um molde. Eu quero trazer mais coisas do tipo ali, utilizando a plastilina para recondicionar ali momentaneamente um molde de fibra, que é muito utilizado nisso, tá? Moldes que tem muitas partes, né? Tem moldes de fibra aí que você vai montar, por exemplo, um ônibus, que para cada parte que é fabricada, às vezes esse molde ele tem 10 peças, 10 partes que você monta todo o conjunto ali para tirar uma frente, por exemplo. E essas emendas que tem de um molde com o outro, ele precisa ser suavizado, e para isso é utilizada a plastilina. E depois na peça pronta, se ficar alguma marquinha, que às vezes nem fica, é só feito um lixamento. Sendo que se você não utiliza a plastilina, por exemplo, você vai ter uma emenda muito grande, tá? Então isso é um dos usos, né, da plastilina, tanto que ela pode ser usada para escultura, ela pode ser utilizada para fazer cama de molde, de peças de colecionáveis. Então é muito importante, você que está aprendendo a fazer molde, você que já faz molde, é importante você saber o uso da plastilina. Tem gente que usa outras coisas, usa argila mesmo, usa até massa de vidro, mas a plastilina ela te dá a vantagem de você reutilizar, né? Condicionando ela certinho ali, guardando depois bem bonitinho, você consegue reutilizar numa boa. Aqui agora eu vou fazer a utilização do RDL40, que é um desmoldante muito bom, que ele vai simplesmente isolar as duas partes. Aqui eu refaço a aplicação do gel. E para quem nunca utilizou a fibra de vidro, é muito simples, a gente tem vídeos já falando sobre isso. Basta você impregnar muito bem a fibra com a resina, espalhando com a ajuda de um pincel, por exemplo, eliminando todo o ar de dentro dela. Quando ela secar, ela vai ficar estruturada. Aqui, por exemplo, nessa peça eu utilizei canos numa parte mais plana para criar essa nervurinha que eu mostrei para vocês no copo, por exemplo, para dar uma estabilidade para o molde, senão ele poderia empenar ali naquela parte. Ele, como a resina contrai, ele poderia dobrar ali um pouquinho, empenar um pouquinho ali e atrapalhar meu molde, gerando uma dificuldade depois. Depois disso tudo eu deixo o molde curar ali por pelo menos 24 horas. E aí eu faço uma marcação bonitinho para cortar. Furo antes para não perder a posição. Se você abrir o molde antes, você pode perder a posição correta do furo. E para cortar, eu já mostrei, eu utilizo uma ferramenta que chama multiferramenta oscilante. Ela é uma ferramenta que ela não gira, ela vibra em alta velocidade, então ela corta com as ferramentas de serrinha, ela corta a fibra de uma forma que ela não gera muito pó. Então o pó ele fica bem concentradinho ali. Então para o meu ambiente ali, que tem várias coisas, ele é muito legal, porque ele não espalha a fibra pelo ambiente. Porque se eu entrasse, por exemplo, com uma esmerilhadeira ali, eu cortaria mais rápido, porém eu faria muito pó, e esse pó da fibra de vidro tem que ter cuidado, porque quem tem alergia, ele vai coçar, vai fazer muita sujeira. Então a multiferramenta oscilante, ela é bem boa para fazer esse trabalho na fibra de vidro. É uma ferramenta que eu recomendo para o seu estúdio. E na hora de abrir o molde, basta ir alavancando ali, ele vai soltando. E a desvantagem de você utilizar o RDL40, por exemplo, é que você precisa fazer uma lavagem da sua peça muito bem para tirar o resíduo do RDL. Porque diferente do PVA em conjunto com a cera, o PVA vai isolar a peça, né? Vai isolar o molde da cera,
e você lava com água e sabão e está pronto. Quando você utiliza o RDL, você precisa limpar a peça quimicamente, com desengraxante, com thinner, esfregar sabão, precisa lavar bem para você conseguir fazer, por exemplo, um lixamento, porque senão o resíduo do RDL não deixa você fazer isso. Depois disso, o que a gente precisa fazer? A gente vai limpar o molde e lixar as bordas para evitar que aconteça algum acidente, né? A fibra ela tem pontinhas, então você tem que ir conferindo todo o molde. Eu vou falar um pouquinho disso ainda, para evitar que você se machuque. Quem já espetou o dedo em fibra de vidro sabe que dói, quase com uma ferroada, que dói bastante, então tem que tomar bastante cuidado. Eu já me machuquei bastante aí, sem querer, claro, com a fibra. Hoje eu tomo o maior cuidado, eu perco ali às vezes meio dia de trabalho, um dia de trabalho lixando o molde, para não ter nenhum problema, principalmente quando eu faço para enviar para algum lugar, mas mais atenção ainda hoje quando é para trabalho mesmo, principalmente um molde grande que tem que pegar e virar ele, tá bom? Então espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, não hesite em deixar aí nos comentários. Sei que para muita gente vai ser novidade. Temos outros vídeos de moldes, tanto molde de silicone, molde de fibra. A série completa do escudo do Capitão América é bem legal. Dá para ter uma ideia de escultura, dá para ter uma ideia de molde, de cópia em fibra de vidro, que a gente vai falar ainda sobre a cópia dessa peça e principalmente a pintura, tá bom? Então, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Não esquece que você pode comprar na Redilize com o meu cupom de desconto REDEHC10, tudo maiúsculo. E a gente se vê no próximo vídeo.